Que mulheres que fazem a diferença estão marcando presença aqui no Destaque 94, aqui na Rádio 94. Raul já deu play aqui, tá prontinho, hein? Raul Rezende, valeu, obrigada. A live já tá aí pra vocês, @Rádio 94 Lavras. E o assunto agora, gente, é sobre educação, literatura e valorização da mulher. Para falar sobre tudo isso, é a Rose Chalfun, está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Rádio 94. E também você acompanha essa entrevista, assiste em nosso Instagram. Literatura, educação e protagonismo feminino na cultura lavrense. A educadora e escritora Rose Chalfun é uma das vozes que ajudam a manter viva a cultura e a literatura em Lavras. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação, a poesia e a valorização do conhecimento, ela também atua em importantes instituições culturais e sociais da cidade. Na entrevista, Rose fala agora sobre a sua história na educação, sua relação com a literatura, a importância da poesia como forma de expressão e homenagem às mulheres, além dos projetos da Academia Lavrense de Letras e de seu trabalho no Rotary Clube de Lavras. Muito bom dia, bem-vinda à Rádio 94, Rose. Bom dia, Lidiane, bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigada por estar aqui. É uma alegria, estar participando desse programa com vocês. Seja muito bem-vinda, Rose. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Rose. Rose, conta pra gente como que começou aí a sua relação com a educação e também com a literatura. Essa relação com a educação e literatura começou muito cedo. Uma criança que colocava as bonecas no passeio, Antes a gente brincava nas ruas do passeio para dar aula para essas bonecas. Então, isso vem de longe. E com a literatura, o contato que eu tive foi também muito próximo e muito prematuro. A minha mãe foi a minha primeira motivadora, incentivadora. Ela gostava muito de ler e escrevia também. Então, eu coloco como meus inspiradores, a minha mãe e o grande escritor brasileiro Machado de Assis. Foram os dois maiores inspiradores. Que bonito, Rose, perceber aí, como que a educação e a literatura caminham juntas ali desde cedinho na sua vida, né? Sim, bem cedo. E ainda tendo a sua mãe aí como uma inspiração, né? Isso mostra aí como o contato com os livros transforma destinos, né, Rose? Sem dúvida. Isso aí é uma assertiva. Porque, de fato, você é realmente inspiração aí, para muitas mulheres, Tem uma trajetória aí que inspira muita gente, não só em Lavras, como também toda a região, né? Obrigada. Rose, e em que momento a poesia passou ali a fazer parte da sua vida mesmo? A poesia, como eu falei antes, ela vem desde o início, desde a minha infância, com essa inspiração que eu tive. Mas, como para fazer publicações, e de fato a gente entrar nessa questão da literatura, da poesia, eu comecei mesmo depois que eu entrei para a Academia Lavrense de Letras. Aí sim eu tive a oportunidade de escrever. Fiz lançamentos de livros e assim foi como está sendo até hoje. Pretendo lançar um agora nesse semestre, se Deus quiser. O nosso bom dia também a quem está aqui conosco pela live. Oi, Edmar, bom dia para você. A Josiane também deixando aqui o seu bom dia. E todos que estão assistindo aqui, comentem, deixem aqui, Podem fazer perguntas também, manda aqui no zap 359-973300094. Agradecemos também quem está aqui conosco, os internautas pela live, acompanhando aqui o nosso bate-papo. E a poesia, Rose, ela realmente, ela encontra a gente aí quando a palavra já não cabe no peito, Exatamente. E dá para sentir aí como ela se tornou uma forma de expressão profunda aí na sua trajetória, né, Rose? Com certeza. E eu gostaria aqui de acrescentar essa sua observação. O nome da poeta Cora Coralina, começou a publicar aos 76 anos de idade, mas anteriormente, aos 14, ela já escrevia poesias. E ela fala isso que você acabou de afirmar. A poesia, ela vale quando ela toca o coração das pessoas, E isso que a gente percebe. É verdade. E a senhora tem uma trajetória, Rose, importante na educação, O que essa experiência ensinou aí sobre o papel do professor na formação das pessoas? Essa pergunta é muito importante, muito interessante também, porque ela revela uma outra face, da moeda. Em princípio, o professor era aquela figura extremamente
respeitada, né? Os alunos se levantavam a hora que o professor entrava. Hoje a situação mudou bastante. E outra coisa também que a gente faz definir, né, ter um conceito diferenciado nesse papel do professor, é o avanço da tecnologia. Então, hoje o professor enfrenta esse desafio, né? Ele trabalha, né, ele faz a parte dele, que é muito importante, mas ele não pode deixar de prestar atenção àquilo que a tecnologia traz. Então, esse é o maior desafio hoje para o professor. E ser professor, creio eu que seja aí mesmo plantar futuros todos os dias, né, Rose? Todos os dias. E não, né, essa Todos visão os aí dias. linda, né? Essa visão de educar aí para além do conteúdo, formando seres humanos, que isso nunca se perca, né, Rose? Perfeito. A gente sabe que a tecnologia, ela avança cada dia mais, porém, a gente tem que saber também, obviamente, ali que tem que educar cidadãos ali para uma vida toda, né? Passar ali o sentimento, né? A sensibilidade, fazer aflorar nos alunos essa parte, essa sensibilidade. Verdade. Carmen Lúcia está aqui. Como a Academia Lavrense de Letras, na sua gestão, vai apoiar e promover a literatura escrita por mulheres? Bom dia, Carmen Lúcia! Bom dia, Carmen Lúcia. Eu vou te responder, assim, de uma forma bem concreta, talvez eu volte a falar nisso ainda nessa entrevista. A Academia Lavrense de Letras, eu estou à frente agora nessa gestão 2025, 2026, né? E, aliás, desculpe, 2026, 2027, eu retornei à presidência e nós estamos com planos mesmo sobre essa questão de trabalhar com a literatura, principalmente dos nossos escritores, né? Aqueles que têm seus poemas guardados, né? Então, nós estamos querendo mesmo um projeto, um dos projetos é esse, promover, né, a descoberta mesmo desses nomes, dessas pessoas que estão aí, né, e que não encontraram ainda um lugar. Essa é uma das nossas preocupações, principalmente as mulheres lavrenses da região. E na sua visão, Rose, qual que é o poder aí da literatura na formação humana e cultural aí de uma sociedade? É muito importante, né? Não teria como dizer diferente. É muito importante, porque nós temos a nossa memória, né? Então, quando você lê, você pega um livro de um grande escritor, né? Eu gostaria até de falar um deles, que para mim é o ícone, já falei anteriormente, Machado de Assis. Você pega um dos livros da obra machadiana, quanta coisa você encontra lá, né? Ele era, na verdade, um visionário, né? Então, você lê uma obra machadiana, um conto, você pensa, ele estava vivendo o nosso século, a nossa época. Como não deixar, né, de trabalhar a literatura, como não deixar de valorizar essa riqueza que nós temos, né? Então, eu acho importantíssimo. E a literatura, ela amplia horizontes e cria empatia também, né? Também. É transformação aí silenciosa e poderosa, né, É uma Rose? recíproca de inversão, né? O leitor, autor, leitor. Então, existe muito essa questão da empatia. Porque quando a leitura aí, ela entra na vida aí das pessoas, a sociedade inteira evolui, com toda certeza. Sem né? dúvida. E Rose, a poesia, muitas vezes, ela expressa sentimentos profundos, né? O que você procura transmitir ali através dos seus textos, perdão? Essa pergunta também, né, é muito interessante, porque o que a gente busca, na verdade, né? O que o poeta espera quando ele escreve? A resposta eu tive quando uma das minhas leitoras chegou e falou comigo assim, olha, acabei de ler um poema seu e me senti tocada, né? A outra fala assim, olha, eu me vi nessa poesia sua. Então, isso aí, esse retorno é que move, é que faz com que nós possamos perceber, né, que o leitor quer se encontrar no que ele está lendo, né? Ele quer vivenciar também aquilo que o poeta quer transmitir. Então, a gente não espera aquela motivação que parece que vem do alto, não. Então, você sente e você escreve. É a sensibilidade.
E dá para sentir isso, né? Sensibilidade e propósito mesmo aí nas suas palavras, né, Rose? Escrever com alma é um presente aí para quem lê, né? Com certeza. É uma recíproca mesmo, né? Uma interatividade, leitor, autor. Isso é muito bom. E o mês da mulher, ele traz aí muitas reflexões, Rose. O que a figura feminina representa aí na sua inspiração literária? Eu faço questão de ressaltar aqui a minha alegria quando, na minha adolescência, eu pegava um livro, né, de Raquel de Queiroz, de outra escritora que já citei aqui, Cora Coralina, e Clarice Lispector, né, que eu não posso deixar de falar. Li mais para frente, não foi tão lá atrás, não, mas ela faz parte da minha vida, do meu acervo. Flor Bela Espanca, né, também. Então, são esses nomes que eu cito que me influenciaram muito, que me fizeram pensar, né? Então, não tem como a gente não apreciar, né? Você pegar o 15 de Raquel de Queiroz e ler, e depois ainda ter a sorte de ouvir um depoimento dela, na voz dela, falando sobre aquela obra que ela escreveu. Aí você vai se encontrar, falar, olha, eu percebi isso, olha, eu notei isso, né? Clarice Lispector, uma intimista, difícil de se entender, né? Mas a busca que a gente faz, procura mesmo compreendê-la, isso é importantíssimo, é uma viagem pela literatura. A Leila está conosco, bom dia para vocês. Qual que é o livro ou autora que a senhora mais se inspira e por quê? Eu tenho três nomes que eu vou citar aqui, apesar de que eu me inspiro, e outras também. Eu gosto muito de pegar, até anoto, né, frases, versos que me tocam, então eu faço uma coletânea daquilo tudo, né, e me inspiro em outras também, mas os três principais, até eu tenho uma dissertação, a minha dissertação de mestrado, eu fiz sobre Machado de Assis. Então, eu tenho Machado de Assis e tenho as duas mulheres que mais me inspiraram e têm inspirado ainda, Clarice Lispector e Flor Bela Espanca. Temos mais perguntas. Eliana está dizendo, bom dia, Lídia, bom dia aí, a professora Rose, né? Eliana está perguntando, como que a senhora acha que a sua experiência como professora ajuda a liderar a academia? Eliana, que pergunta boa essa aí. Com certeza ajuda muito. Por quê? Porque o professor, por si, né, é uma questão mesmo da profissão. Ele procura, antes de se manifestar, ele pensa, né? Na verdade, ele precisa, antes de se manifestar, ele precisa elaborar conteúdos, ele precisa, de uma certa forma, pensar, né? Isso aqui que eu vou ensinar, vai chegar ao meu aluno, né? Ou estou aqui passando alguma coisa aleatória que ele não vai entender. Então, essa questão de buscar essa recíproca de inversão, essa empatia, influencia muito. Faz todo sentido e faz toda a diferença. E a Rose preparou também uma homenagem, né, à mulher aí. Daqui a pouco, no final, nós iremos ouvir essa homenagem também. Com todo Rose, carinho. qual que é a importância aí da Academia Lavrense de Letras, falando da academia, para a preservação da cultura e da literatura da cidade? Nós temos um trabalho na Academia Lavrense de Letras que prima por essa questão, né? A gente tentar resgatar os valores, como eu disse antes, dos nossos escritores, né? Aqueles que ainda não afloraram. Então, a gente busca com atividades, com movimentos, atingir esse público. Nós estamos até com um projeto agora para o mês de abril, dias 24 e 25, nós vamos ter aqui em Lavras a Asalém. A Asalém é a Associação das Academias de Letras de Minas Gerais. Então, eles vêm, nesses 2 dias já fica aqui o início de uma divulgação, né? E vão estar conosco 45, mais ou menos, academias representadas aqui. Então, assim que nós trabalhamos, nós pretendemos ainda, temos outros projetos para essa gestão, né? E esses projetos vão ser desenvolvidos em curto prazo, médio prazo, longo prazo, até a gente encerrar e, com certeza, a próxima gestão dar
continuidade. Temos também um projeto que responderia bem a essa questão que a nossa ouvinte levantou, a antologia. Desde o ano de 2022, nós temos a publicação da antologia da Academia Lavrense de Letras. Então, até hoje, né, até o ano de 2025, essa antologia foi publicada. E agora nós estamos começando a trabalhar com a antologia 2026. Então, são vários projetos, né, e nós nos empenhamos em desenvolvê-los. Instituições assim mantêm viva aí a memória e a identidade cultural, com certeza, né? Esse trabalho é essencial, né, Rose, aí para preservar e incentivar a literatura local, né? Com certeza. A Silvana está conosco. Bom dia! Qual o seu sonho para a próxima geração de mulheres escritoras e líderes, Rose? O meu sonho é que realmente essas mulheres apareçam, né? E que nós consigamos atingi-las de uma certa forma. Como eu disse, a academia, ela tem esse compromisso, né? Ela precisa de desenvolver projetos que atraiam essas mulheres. Esse é meu sonho, que nós tenhamos muitas, né, lá conosco. Então, eu tenho as minhas confreiras lá na academia e trabalham conosco muito bem, mas nós queremos aumentar esse número. Então, se você tem um livro guardadinho, você tem poemas guardadinhos, vamos publicá-los e encaminhá-los para a Academia Lavrense de Letras. Falando aí em projetos, Rose, quais são os principais aí da Academia Lavrense de Letras para 2026 e 2027? Então, entre os principais, né, eu colocaria esse da Asalém, né, que é a Associação de Minas Gerais, que agrupa todas as academias de letras de Minas. Esse projeto nós estamos aí empenhados em realizá-lo e volto a repetir essa data, né, porque é nos dias 24 e 25 de abril, para que todos tomem conhecimento. Nós vamos ter em Lavras essa acolhida. Esse é um dos grandes projetos. Nós temos também o Sarau Literário, a nossa feira literária, que a gente realiza todos os anos, e geralmente é no mês de outubro. Nós vamos tentar preservar essa data, no mês de outubro, com a feira literária. Projetos aí que mostram como a cultura está em movimento, né, Rose? Sem dúvida. Eu posso ainda acrescentar um que eu acho muito importante, mas que ainda não foi discutido em reunião, mas vai ser motivo de pauta numa das próximas reuniões. Quem sabe, né, a criação voltar, né, à Academia Juvenil de Letras. Nós já tivemos, infelizmente houve um repouso, né, mas agora nós estamos querendo retornar com a Academia Juvenil de Letras. É inspirador aí ver planejamento e compromisso aí com o futuro, né? Sim. Então, a pergunta falando sobre isso, a Silvia está aqui. Qual o conselho para as jovens mulheres escritoras que estão começando a carreira? O conselho é que não desanimem, né? Continuem, leiam bastante, se inspirem, prestem atenção àquilo que toca, né? Aquilo que faz você se sentir tocada, como disse, né, Cora Coralina, e eu repito, o que vale é aquilo que chega ao coração das pessoas, o que toca o coração das pessoas. E de que forma a academia, Rose, ela pode aproximar mais a literatura da comunidade também dos jovens? Essa questão quem sabe, né, a gente consiga então realizar esse projeto da Academia Juvenil, né, e nós teremos na verdade, uma academia, né, com presidente, com vice-presidente, todo o corpo acadêmico, com os jovens, nossos jovens, vamos ver se há o entusiasmo que se manifestou anteriormente, né? Isso aí nós vamos precisar muito da colaboração das escolas, né, dos professores, para a gente atrair esses alunos para nosso trabalho. E quando o jovem se identifica, obviamente que a leitura vira uma grande descoberta, muito. né? E quando eles percebem, né, que terão como patronos grandes nomes da literatura. Né? Eu, particularmente, tenho orgulho em dizer que eu tenho um neto que ele frequentou a Academia Juvenil e tinha como patrono Cláudio Manuel da Costa. Aquilo o encantou, né? Como aos outros também.
Então, eu acho que isso vale muito. É verdade. E, Rose, você também tem participação aí no Rotary Clube de Lavras, né? Qual que é o papel ali do Rotary nas ações sociais aqui da cidade? O Rotary, eu até começaria pelo nosso lema, né? Que o lema do Rotary, dar de si antes de pensar em si. Então, com esse lema, nós já vamos perceber que essa roda, né, essa engrenagem, Rotary, né, seria essa classificação, esse simbolismo, né, a roda, aquela engrenagem não para. Então, é trabalho constante, né? O nosso Rotary Clube de Lavras, ele está com 71 anos, agora em 2026, completa 71 anos de trabalho. Nós temos à frente o presidente Wagner Nogueira, um excelente companheiro que tem feito muito pelo nosso clube e estamos aí desenvolvendo também alguns projetos, alguns trabalhos. Então, o objetivo do Rotary é esse, todos os clubes, né? Realmente se doar, né? Então, nós tentamos fazer o nosso trabalho nesse sentido também, de doação. Temos os nossos governadores do nosso distrito, porque nós somos divididos assim, né? Nós temos os distritos. Então, temos a governadora assistente, a Maria Geralda, ela nos dá um apoio muito grande. Temos o nosso governador, até eu coloquei o nome dele aqui para não me esquecer, falar direitinho o nome, o Sebastião Wagner Valim, um excelente governador que transita aí pelo distrito e vai nos dando assistência, né, e cobrando também. E o trabalho voluntário, com toda certeza, ele transforma aí realidades, né? Sem dúvida. Servir ao próximo é um gesto que fortalece toda a comunidade, né, Sem Rose? dúvida. E outra coisa também a respeito do trabalho, Lidiane, que eu gostaria de acrescentar, temos um trabalho com o intercâmbio, né? Nós temos intercambistas, nós mandamos para a França, para nós também é muito prazeroso, muito gratificante. O Rotary aqui em Lavras também se destaca. Nós podemos falar em duas instituições que são muito conhecidas, né? A Santa Casa de Misericórdia tem uma atuação do Rotary lá atrás, né? Bem no comecinho, e temos também mais outras, né? Outros órgãos, outras instituições que contam com o trabalho do Rotary. Quando esses pilares se unem, com certeza a mudança é inevitável, né, Rose? Mudança inevitável, É a construção de uma sociedade mais justa, né? Com certeza, sensível e participativa, né? Bom, o nosso papo está uma delícia, mas reta final. E nós ainda temos aqui a sua homenagem, né? Sim. E nós estamos ao vivo, gente, a história de Rose Chalfun, mostrando aí como a educação, a literatura e o compromisso social podem caminhar juntos na construção de uma sociedade mais culta, sensível e participativa. Uma conversa que valoriza a força da palavra, da cultura e do papel das mulheres na transformação da comunidade. Você que chegou agora no finalzinho, perdeu aí a nossa entrevista, não se preocupe, porque nós temos ela na íntegra em nosso Instagram, @Rádio 94 Lavras. Você vai fazer agora uma homenagem, né, Rosa? Sim. Através de uma poesia. E já agradeço aqui muito a sua participação. Muito obrigada aí mesmo, né, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez na Rádio 94. O agradecimento é meu. E nós vamos então aqui, né, o mês da mulher, né? E você preparou uma homenagem aqui à mulher em forma de poesia, né? E como que nasceu essa ideia, Rose, pra gente colocar aqui a poesia? Como a gente veio conversando, né, na nossa entrevista, o Dia Internacional, o Dia da Mulher, né, tão comemorado, tão festejado, isso me fez pensar num outro lado também da moeda, né, que vamos descobrir agora na poesia. Vamos ouvir, então, essa poesia belíssima de Rose Chalfun. Mulheres, envoltas por claros mistérios, trilha sonora, flores tão belas, figuras que se elevam em seus impérios. Quantos se curvam aos desejos delas? Mulheres, múltiplos são os seus talentos, mestras em truques de sedução, doutoras em carícias, em doces lamentos. Perfeitas? Não. Às vezes acertam por intuição. Professoras, médicas, delegadas, engenheiras, motoristas, juízas,
cozinheiras, contadoras,